disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, por que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. Porque os gentios do mundo buscam todas estas coisas, mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes, e dai esmolas, e fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus, que nunca acabe, aonde não chega ladrão, e nem a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Deus querido, a tua palavra é santa, é bendita, nos ensina e nos instrui através da tua palavra, Pai. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, esse texto, onde o Senhor Jesus Cristo fala sobre a questão da ansiedade do ser humano. Irmãos, e a ansiedade faz parte da estrutura humana. Quando nós vamos fazer uma viagem, que programamos para chegar no dia, aquela ansiedade, casamento e tantas outras coisas, as festas, aquela ansiedade, o dia marcado para algum evento. Tem gente que nem dorme à noite, E quando você está roncando, a pessoa fica cutucando, não consigo dormir, É problema. Mas é assim mesmo, ansiedade, A ansiedade é problema sério, E quando a gente olha para esse texto aqui, Jesus fala assim, vocês não têm que estar ansiosos, não. Vocês têm que confiar em Deus. Vocês têm que ter certeza que Deus está olhando para vocês. Olha as aves dos céus. Olha os lírios dos campos. Jesus usa a natureza para mostrar para nós que a natureza se comporta dentro do padrão criativo de Deus. E nós, como criação de Deus, irmãos, nós não nos comportamos como deveríamos comportar. E a ansiedade domina nossa estrutura. E essa ansiedade muitas vezes causa até mal para cada um de nós. Então, diante disso, irmãos, eu quero dizer para os irmãos que a ansiedade, primeira coisa que ela faz, ela traz inquietação. A pessoa fica inquieta. Ela não consegue se controlar. Ela deixa de ter controle próprio, de ter o fruto do Espírito Santo, que é exatamente controle próprio. E a pessoa passa a ter o quê? Ela passa a ter um desespero dentro dela. Aquela inquietação passa a servir de descontrole emocional. Então Jesus pergunta para os discípulos aqui, se Deus veste assim, verso 28, se Deus veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Jesus usou a natureza, a planta, para mostrar a flor. Olha, se Deus faz isso com a planta, faz isso com a flor, Deus não vai fazer isso com vocês. Mas, irmãos, como é difícil a gente crer nessa realidade. E muitas vezes nós precisamos, irmãos, nos controlarmos. Essa ansiedade que traz agonia, que traz esse descontrole emocional.
Porque isso traz uma enfermidade terrível para a nossa alma. A pessoa passa a ser descontrolada, não existe mais controle nenhum. E a pessoa passa agora a sentir um sentimento, muitas vezes até de culpa, se as coisas não dão certo, que poderão não dar certo, a pessoa se sente culpada. Mas Jesus aqui, nós vamos aprender algumas coisas com ele. E a primeira inquietação que Jesus fala aqui é a questão a respeito da vida, da própria vida. As pessoas hoje vivem em um mundo em que a casa tem que ter um bom muro, se não tiver, né, uma câmera de TV, segurança e tudo quanto é coisa a mais. Por que isso? Devido ao que nos cerca. Nós vivemos num mundo que esse mundo nos traz inquietação, nos traz ansiedade. Mas, irmãos, a nossa segurança está em Deus. Porque o salmista disse, se Deus não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Se Deus não guardar a cidade, irmãos, o guarda é que não vai guardar a cidade. Quem guarda é Deus, irmãos. Se não for o Senhor nos guardar as nossas vidas, nós vamos sofrer as consequências. Mas nós temos que tomar muito cuidado para não estarmos ansiosos pela nossa segurança pessoal. Nós temos que entregar nossa segurança pessoal ao Senhor. Porque o Senhor cuida de cada um de nós. O Senhor cuida de cada um de nós. Jesus falou aqui para os discípulos aqui, olha, considerais isso, ó. Veja bem, ó. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais que considerai os pobres, que nem semeio, nem cego, nem tem dispensa, nem celeiros, e Deus alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. Deus protege e guarda as aves, não vai guardar e não vai proteger a nós, irmãos? Com certeza, temos que ser cautelosos, temos. Podemos ter, se podemos, temos que ter, mas a nossa confiança não deve estar nas coisas do cotidiano da vida, deve estar no sobrenatural em Deus. Por mais que nós temos, irmãos, nós temos que depositar nossa confiança em Deus. Porque, irmãos, se nós não tivermos confiança em Deus, a ansiedade vem, o desespero vem. O descontrole emocional chega. E quando nós temos um descontrole emocional, irmãos, para conseguir colocar a coisa nos eixos, como diz o caipira, e é uma colocação bem correta, fica difícil. Porque uma pessoa emocionalmente descontrolada, irmãos, para colocar as coisas nos eixos, é difícil. Outra coisa que traz ansiedade é a despensa. Olha, quando a geladeira está vazia, né? A geladeira é a famosa Polo Norte, né? Só tem água e gelo, né? Mais nada, né? Então, aí tem um problema sério, né? Quem que não fica descontrolado nessa hora? Quem não sente desespero nessa hora? Mas Jesus falou assim, olha, as aves do céu não têm celeiro e Deus alimenta elas. Quando acontecer isso conosco, nós não podemos ficar ansiosos, descontrolados, deixar o descontrole tomar a situação, tomar as rédeas. Que nessas horas podemos fazer o que não deveria fazer, irmãos. Quantas pessoas partem para o extremo errado nesse momento? Perde o controle emocional, racional e vai fazer coisas que não deveria fazer. Toma um monte de atitude errada, por quê? Porque deixa o racional e a inquietação toma conta da situação, e a pessoa passa a ter o descontrole do seu próprio ser, vai fazer o que deveria fazer, depois se arrepende. E muitas vezes é tarde, quando se arrepende. É por isso que esse texto nos ensina sobre o controle emocional da vida. Os revés da vida, com certeza, vêm para todo mundo. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. E nós também vamos vencer. Como diz Hebreus, a situação é difícil, mas espera um pouquinho mais. Um pouquinho. Às vezes, irmãos, eu sempre cito o caso de Saul. Por que Saul perdeu o reinado? Porque foi precipitado. O povo, Samuel falou assim, olha, você espera até eu chegar para nós sacrificarmos a Deus.
E o povo, Saul era o líder, comandante do exército, e o povo na orelha dele. E Samuel não vem, Saul fala assim, ó, traz o sacrifício, que eu vou fazer o sacrifício. Acabou de fazer o sacrifício, chega Samuel, o que você fez? Você estava demorando, o povo me perturbando, peguei. Você perdeu o seu reinado por causa disso. Você perdeu a sua bênção porque foi precipitado. Você perdeu a sua vitória porque você tomou uma decisão antecipada, precipitada. Você não teve controle emocional. Você deixou o povo fazer você se precipitar. E nós, muitas vezes, irmãos, nas adversidades da vida, chega aquela pessoa no nosso ouvido, né? É o parente, é o amigo, é o colega, não sei quem. E olha, começa, né? Que é isso, tal. E você já está ansioso, aí você perde completamente o controle de tudo e toma atitude errada. E Jesus diz aqui, exatamente aqui no versículo 28, e se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã ela sai no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. O problema é difícil, é para mim. A situação é difícil, é para mim. A solução é impossível, é para mim. Mas eu tenho um Deus que pode dar a solução para tudo e resolver o problema, porque Ele é soberano, como foi louvado aqui. Sobre as águas, Ele é rei. Sobre tudo, Ele é Deus, irmãos. Ele domina. Ele é o Senhor. Nós temos que passar a crer nisso, irmãos. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Mas como é difícil, eu sei que é difícil, irmãos. O descontrole chega para todo mundo. A ansiedade chega para todo mundo. Mas Jesus nos ensina aqui. Vocês têm que ter fé. Não podereis fazer assim com vós, homens de pequena fé. Aonde está a vossa fé? Para perder o controle emocional. E quando perde o controle emocional, perde a razão. Irmãos, se nós não tomarmos cuidado, irmãos, a situação fica difícil para nós. Fica muito difícil. E quando a gente vê essas coisas, quando a gente vê aqui, a primeira coisa sobre a vida, a segunda é sobre a nossa despensa, sobre o cotidiano da vida, o comer, o pagar aluguel, pagar prestação. Mas depois vem uma outra questão aqui também, que Jesus falou aqui, o verso 27. Considerai os lírios do campo como eles crescem, não trabalham nem fiam. E digo que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Sobre a questão da vestimenta da vida. Quando a gente olha para esse texto aqui, irmãos, versículo 27 do capítulo 12 de Lucas, irmãos, principalmente final de ano, né? Chegando Natal, Ano Novo, não tem dinheiro para comprar roupa nova. Vou passar o ano, né? Queria passar o ano com a roupa nova. Irmãos, se Deus der, amém. Se Deus não der, você vai fazer o quê? Vai desesperar? Vai roubar? Não, irmãos. Deus é soberano sobre tudo, sobre todos. Deus, irmãos, nas mãos dele está querendo efetuar. Deus pode fazer coisas que, meu irmão, às vezes você nem está esperando, é da onde vem a tua bênção. Às vezes nem da onde você está esperando é que vem a tua bênção, que vem a tua vitória. Mas vou passar esse ano sem um sapato novo. Espera no Senhor, não desespera não. Não vai entrar aquele negócio do cartão lá e comprar em não sei quantas vezes não. Só começar a pagar em março. Em março chega, irmão. Só começar a pagar em abril. Abril chega. Tem isso aí. Não entra desespero, não. Não entra na ansiedade, não. Olha só, irmãos, toma muito cuidado com isso. Jesus nos ensina isso. Olha, se Deus faz assim, olha, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um lírio, se vestiu como a vegetação natural de Deus. E nós muitas vezes, irmãos, as ansiedades do cotidiano da vida é um tormento. Tira o equilíbrio emocional da pessoa, descontrola o racional, a pessoa perde a razão, a pessoa perde o prazer de viver, a pessoa perde tudo, por quê? Por causa da ansiedade.
A ansiedade é o mal que está dominando o mundo. Você sabe que a ansiedade, em alguns países hoje no mundo, está causando morte coletiva? Existem alguns países no mundo aí que os jovens estão se matando por causa da ansiedade. Eles querem alguma coisa e não conseguem, aí parte para as drogas, quando a droga não tem mais efeito, aí parte para o suicídio coletivo. Olha o que está acontecendo. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque tem muitas pessoas, irmãos, por não ter fé racional no Senhor, que perde o controle da vida. Mas eu quero dizer para os irmãos que a ansiedade, ela é a destruidora da fé. Presta atenção nisso. A ansiedade, ela é a destruidora da fé. Quando você fica ansioso e você perde o controle emocional, a sua fé está destruída. Automaticamente você não vai acreditar em mais nada. Você pode até ouvir, mas você não... Pode acontecer com o Gilvan, comigo não. A ansiedade, ela é a destruidora da fé. Em primeiro lugar, irmãos, nós temos que possuir uma fé enraizada na segurança em Deus. Quando a ansiedade, irmãos, ela domina o nosso ser, a nossa fé não está enraizada em nossa segurança em Deus. Eu estou seguro em alguma coisa que eu tenho sustentação. Irmãos, tem muita gente, irmãos, que quando perde um bom emprego, irmãos, entra em desespero, começa uma ansiedade e vai procurar um outro emprego melhor. E, irmãos, sabe, e acontece, e a pessoa perdendo o controle emocional, perde a razão, entra em desespero, entra até para fazer coisas que não deveria fazer e às vezes até em suicídio. Por quê? Porque a ansiedade destruiu exatamente a fé da pessoa. Porque a fé da pessoa não estava enraizada na segurança de Deus. Que Jesus está falando aqui exatamente isso. A vossa fé, a vossa segurança tem que estar em Deus. Não está exatamente, não é para estar nas questões do cotidiano da vida. Porque muitas vezes a nossa fé, a nossa confiança, nós não estamos ansiosos e dominamos a nossa vida. Porque nós temos um bom emprego, porque nós temos um bom salário, porque nós temos um controle na conta bancária. Então é fácil você não estar ansioso. Mas eu quero ver, irmãos, é você não estar ansioso quando você perder tudo isso e que você precisar agora de a sua fé ser a razão da sua vida. E Jesus está ensinando para os discípulos exatamente isso, que a ansiedade é a destruidora da fé. Olha aqui que diz assim, ó, por quanto mais valei vós, homens de pequena fé. A ansiedade é destruidora da fé. E se nós deixarmos, irmãos, a ansiedade dominar a nossa vida, estamos destruídos, irmãos. Estamos destruídos. Então, a primeira coisa que Jesus ensina aí é que a ansiedade é destruidora da fé. A nossa fé, a nossa segurança tem que estar em Deus. Fé fundamentada, enraizada, alicerçada em Deus. Porque senão, irmãos, nós vamos ser sacudidos pela ansiedade. A ansiedade vai desestruturar a nossa vida. O nosso emocional vai ser sacudido dia a dia. Irmãos, esse é um problema sério do ser humano. Quem falou isso aqui foi o Senhor Jesus Cristo, sendo Deus em forma de homem. Ele sabia que a estrutura do homem tinha que aprender isso. E isso aqui ele nos ensina hoje. Lucas capítulo 12, do verso 22 e 34, é chamado o texto da ansiosa solicitude pela vida. Por que vocês estão ansiosos pela vida? Confie em Deus. Tenha confiança em Deus. Irmãos. Segundo lugar, irmãos, a ansiedade, ela faz você perder aquela fé que louva a Deus.
Lembra que eu disse que, em primeiro lugar, a ansiedade é a destruidora da fé enraizada e com segurança em Deus. Ela tenta destruir. E quando ela consegue, você está abatido, desanimado, desiludido de tudo. Mas em segundo lugar, nós temos que ter uma fé que louva a Deus. E é interessante, irmãos, que a ansiedade, ela trabalha para desestruturar ou para eliminar essa fé que você tem que louva a Deus. Irmãos, louvar a Deus de barriga cheia é fácil. Louvar a Deus quando está tudo bem, irmãos, como é gostoso. Eu sempre falo, né? Você deitado numa rede, né? Eu quero trabalhar para o meu Senhor. É verdade, ou como é gostoso, né? Né? Como é gostoso, não é verdade? Mas eu quero ver, irmãos, é na hora do trabalho, na hora de você fazer. A mesma coisa é a questão da ansiedade. A ansiedade, ela quer tirar a primeira coisa de você, é desestruturar a sua razão. É tirar a sua fé enraizada e a segurança em Deus. E em segundo lugar, é tirar essa fé que você louva a Deus. Porque muitas vezes, irmãos, nós louvamos a Deus, não é pela fé que possuímos, mas sim por aquilo que Deus tem nos dado. Então, quando chega esse momento, a ansiedade, irmãos, aquela fé que você louvava a Deus, cantava a Deus, chegou no momento da luta, no momento da tribulação, acabou o louvor, não tem mais louvor, não tem mais oração, boca fechada, só sai dos lábios uma coisa, murmuração. E olha o que diz o verso 32, não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar a você o reino. Você lembra que nós lemos aqui, homens de pequena fé, mas como Jesus falou para os discípulos assim no verso 31, buscai antes o reino de Deus, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, quando vier as dificuldades, as decepções, as desilusões, as ingratidões, irmãos. Lembra que você tem um Deus no céu cuidando de você, olhando para você, e Ele te deu uma fé para você louvar e adorar Ele. Não deixa a tua ansiedade, a sua desilusão, a sua decepção anular da tua vida essa fé de louvor e gratidão ao Senhor, irmãos. Porque é o que mais acontece, irmãos. Nesses momentos não existe louvor em nossos lábios. Só existe, irmãos, sabe o quê? Murmuração. Senhor, sabe? Aí você começa a fazer comparação de você com outras pessoas. Irmãos, sabe esse momento? Às vezes, quando você trabalha numa empresa e você sabe que você é mais capacitado que a outra pessoa. Você sabe. E o chefe também sabe. E o gerente também sabe. Só que ele não promove você com medo. O que ele promove? Um camarada, às vezes, que não serve nem para ser seu engraxate, mas ele promove aquele camarada. Com medo de você. Aí vem aquela decepção, a desilusão. Aí vem o quê? Porque você estava ansioso, esperando uma promoção que ia acontecer, e não aconteceu. O que acontece? Você perde aquela fé que louva a Deus. Até o momento, antes daquela promoção para aquela pessoa, você tinha um louvor na sua boca. Agora você começa a fazer comparação. Mas, Senhor, estou dizendo uma ilustração, mas é o que acontece no mundo todo, irmãos. Aquela fé que louvava, que adorava, deixa de existir. Por quê? Por causa da decepção, da desilusão. E Jesus falou aqui para os discípulos, porque os gentios do mundo, verso 30, buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Muitas vezes, irmãos, nós não recebemos uma promoção e é bênção de Deus. Muitas vezes nós deixamos de receber algumas coisas do ser humano
Mas é bênção de Deus, sabe por quê? A Bíblia diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Hoje a tua luta pode estar grande. Hoje a tua dificuldade pode ser enorme. Mas amanhã é um novo dia. Amanhã é uma nova história. Nós temos um Deus que domina. É sobre o céu, é sobre o mar, é sobre as ondas, é sobre as tempestades. Nós temos um Deus que domina, irmãos. Esse é o Deus da igreja, é o Deus da Bíblia Sagrada, é o nosso Salvador, é o nosso Deus. Irmãos, nós temos história para contar sobre isso. Tomar muito cuidado, que às vezes a ansiedade, a decepção, a desilusão, irmãos, tira dos nossos lábios o louvor. Tira. E quando nós perdemos o louvor, nós perdemos a nossa comunhão com Deus. Outra coisa que a ansiedade faz, irmãos, ela tira a nossa humildade de cristão. A ansiedade, quando ela consegue nos dominar, que tira o nosso controle emocional e a razão, ela tira exatamente a fé humilde. Aquela fé que você tinha nas pequenas coisas, que leva você a grandes coisas. Então agora, quando você perde o emocional, que você perde o controle da situação, da questão da fé, você passa agora a não acreditar em pequenas coisas nem em grandes coisas. Você passa muitas vezes o que está acontecendo com muita gente hoje. Cético, não crê em mais nada. Senhor, eu tinha isso, perdi tudo. E Jó, irmãos, Jó era o maior empresário do Oriente. Na época de Jó, diz a Bíblia Sagrada lá, Jó era empresário da época. Camelo, cabra, ovelha, tudo. Jó era empresário. Perdeu tudo. Mas a Bíblia fala que ele não blasfemou e não murmurou contra Deus. Qual foi o final de Jó, irmãos? Aquela fé humilde de Jó levou ele o quê? A readquirir duplicado de tudo que ele havia perdido. Deus restituiu duplicado para Jó tudo que ele havia perdido. Está lá no capítulo 42. E quando nós perdemos a fé humilde, que é a fé da razão, a fé da crença, a fé da convicção, da nossa crença em Deus, quando nós perdemos essa fé humilde pela nossa ansiedade, pelas decepções, desilusões da vida, o que acontece, irmãos? Nós perdemos o equilíbrio de nós chegarmos a Deus. E às vezes nós começamos a pedir, irmãos, e Tiago fala, nós pedimos mal. Que Deus nos ajude, irmãos, a não perdermos o equilíbrio emocional. Porque a ansiedade desse mundo está terrível. Mas outra coisa que nós vemos aí, que a ansiedade, irmãos, a primeira coisa que ela faz exatamente é desestruturar a nossa fé. E aquela fé que você possui enraizada, com segurança em Deus. A segunda coisa é que ela faz você perder aquela fé que louva a Deus. Em terceiro lugar, a ansiedade faz você perder aquela fé, humilde, aquela fé nas pequenas coisas que você crê. E em quarto lugar, a ansiedade, ela traz uma desgraça completa agora para o ser humano. Ela faz você perder aquela fé no sobrenatural. A ansiedade, o descontrole emocional, faz você perder aquela fé no sobrenatural. Irmãos, não vamos usar a palavra antigamente, não. Há 30, 40 anos atrás, as coisas sobrenaturais nas igrejas eram uma normalidade, era normal. As coisas aconteciam, simplesmente aconteciam. Deus mudou? Não. A igreja mudou? Não. Quem mudou foi o ser humano.
Hoje não existe mais fé sobrenatural. Hoje as pessoas não creem mais no impossível. Nós congregamos numa igreja, e o primeiro trabalho missionário que foi fazer, tinha os cartazes que diziam assim: traga os coxos, aleijado, paralítico, cego, tuberculoso, canceroso para o culto da quinta-feira. Lembra, Cleide? Esse era o convite. Colocar em todos os postos lá em Santo André, de casa em casa. Por que a gente fazia isso, irmãos? Porque a gente acreditava. E acontecia, irmãos. Seja sincero com você. Você tem coragem de convidar um coxo, um paralítico, um aleijado, um tuberculoso, um canceroso, um diabô, um aidético? Vamos lá na minha igreja que lá Jesus vai te curar. Não é o pastor que vai curar. Não é a igreja, mas Jesus vai te curar lá no culto. Aonde está essa fé sobrenatural? Não existe hoje, irmãos. E eu vou convidar nada, vou passar vergonha. Vai passar vergonha porque você não tem fé. A ansiedade no cotidiano da vida desestruturou você de uma maneira que a fé sobrenatural não existe mais. Acabou. Simplesmente acabou. Aí começa a procurar. E acha. Só que paga caro. Paga caro. Irmãos, Jesus não cobra nada, não. Ele só quer de cada um de nós a fé sobrenatural. Você crê? Jesus falou, tudo é possível que crê. Jesus não mente. Jesus não mente, irmãos. Ou a Bíblia está errada. Jesus não mente, a Bíblia está certa. Tudo é possível que crê. Mas nós estamos desestruturados, a ansiedade do dia a dia, a nossa vida cotidiana, irmãos, tem eliminado a ação de Deus nas nossas vidas, irmãos. Nós perdemos o controle emocional, nós perdemos a razão, perdemos a fé dom de Deus, perdemos tudo porque não conseguimos controlar a ansiedade do nosso dia a dia. Mas Deus quer nos restaurar para nós vermos grandes coisas ainda neste ano. Até o dia 31 você pode ver milagre na tua vida. E se não vier no ano que vem, com certeza, Deus tem grandes coisas para nós, irmãos. Porque Deus não mudou, irmãos. Deus não mudou. Mas Jesus aqui, para os discípulos aqui, quanto mais a vós, homens de pequena fé, não temas. Acabou a estrutura do ser humano. A ansiedade tirou tudo. A desilusão, a decepção, a angústia do dia a dia. Acabou com tudo. Mas tem um Deus, irmão, soberano dos céus e da terra, e que não acabou não, é Deus eterno e permanece para sempre. Vamos ficar em pé.